Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão, realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Seminário Internacional sobre Comunicação Pública reuniu na Câmara dos Deputados especialistas do Brasil e do exterior. O tema foi discutido durante 3 dias, fato pouco comum por aqui. Experiências nacionais e internacionais de regulação da comunicação, por exemplo, foram expostas e analisadas na reunião. O Ver TV de hoje dá prosseguimento a esse debate, trazendo para a nossa discussão 3 participantes do encontro. Letícia Salas Torres, diretora-geral do canal do Congresso Mexicano. Carlos Magno Castanheira, presidente do Conselho Regulador da ERC, a entidade reguladora da comunicação social em Portugal. E Ana Luísa Fleck, presidente do Conselho Curador da empresa Brasil de Comunicação, entidade mantenedora da TV Brasil. Eu agradeço os 3 por terem aceito o convite e convido para a gente assistir uma breve reportagem sobre o tema que nós vamos discutir aqui ao longo do programa. Vamos ver. Comunicação pública é um tema ainda pouco discutido no Brasil. Aqui, o rádio e a TV surgiram e se consolidaram como meios comerciais, mantidos pela publicidade, o que dificulta o conhecimento e o debate sobre os serviços públicos de comunicação, prática consagrada há muitos anos em vários países do mundo. Para enfrentar essa questão, um seminário na Câmara dos Deputados reuniu especialistas do Brasil e do exterior. Foram mostradas experiências em comunicação pública realizadas fora do país. En Europa existen 26 países de gran tradición como servicio público y que transmiten televisión legislativa. Um destaque importante é a forma de participação da sociedade no controle desses veículos. Ouvidorias, conselhos curadores, audiências públicas são alguns instrumentos utilizados para aproximar o público dos veículos de comunicação. A regulação de conteúdos, muitas vezes confundida com censura, também foi discutida no seminário, o mesmo ocorrendo com a possibilidade de um uso mais democrático do espaço por onde trafegam as ondas de rádio e de televisão. Com a chegada das tecnologias digitais, uma das perguntas que se faz é se elas ampliarão a participação da sociedade através de novos veículos de comunicação ou se os atuais acabarão por continuar dominando todos os espaços. Carlos, eu vou começar tentando mostrar para o público brasileiro o exemplo português. Como é que funciona a entidade reguladora da comunicação social? E como é que vocês enfrentam ou enfrentaram uma questão que já foi dita aqui na abertura do programa, mas é recorrente aqui no Brasil, a questão da confusão que se faz entre regulação e censura. Gostaria de ouvir essas duas coisas assim para a gente começar a nossa conversa. Bom, confundir censura com regulação é não saber o que é a censura e não ter uma noção mínima do que é a língua portuguesa. Regulação vem do latim regula e é uma certa medida, uma certa maneira de fazer com que as coisas funcionem. Eu disse ali no Congresso que a minha ideia é transformar a regulação, ou o verbo regular, num adjetivo. Eu vou explicar. Eu digo, eu regulo, tu regulas, ele regula. Nós regulamos, vós regulais, eles regulam. O verbo regular é um verbo regular. Temos também associada a palavra regulação, que é o mecanismo ou o ato de regular. E temos o regulamento, que é a lei. A minha ideia é que é possível, numa sociedade democrática, passar do verbo regular ao adjetivo regular. Porque quando uma coisa é regular, em português, significa que é normal. É normal. Funciona. O regular está dentro da regra. Funciona. É isso que a gente pretende fazer. A entidade reguladora a que eu presido há 6 meses esta parte, fui eleito há 6 meses pela Assembleia da República, Parlamento, portanto, a minha direção tem uma legitimidade parlamentar de 2/3. São precisos 2/3 dos deputados para o Conselho Regulador ser eleito. E nós funcionamos com um duplo objetivo. Somos uma entidade independente
E temos duas grandes funções: garantir a liberdade de informação e de opinião em todo o setor da comunicação social em Portugal, público e privado, e, ao mesmo tempo, defender os cidadãos, os usuários, do abuso da mídia. Este papel é também muito importante, porque nós vivemos numa sociedade onde a mídia tem que ter regras, tem que ter códigos de conduta, tem que ter estatutos editoriais. E o meu papel à frente da entidade reguladora em Portugal está relativamente simplificado com a crise. Portugal vive uma crise grave, crise de audiências, crise financeira, mas sobretudo uma crise de credibilidade das instituições e também dos operadores da televisão, da mídia em geral. Ora, em momento de crise, é para a entidade reguladora que alguns operadores que a contestaram no passado passam a virar-se e a pedir garantias de qualidade. Ou seja, a entidade reguladora em Portugal funciona hoje como garantia de qualidade da informação produzida. E esse papel, de facto, é fantástico hoje, mas é discreto. O público compreende bem isso e aciona a entidade? Eu acho que nós só estamos ali para servir o público, ou os públicos, porque temos problemas graves com alguns operadores, com os jornalistas também, com os diretores de conteúdos, mas estamos só a pensar naquilo que se chama o cumprimento das normas editoriais, ou seja, a preocupação da entidade reguladora é fazer com que cada órgão de comunicação cumpra o seu próprio estatuto editorial. Eu à frente explicarei o que é que eu quero dizer com isso, porque para mim é fundamental que quem fala com o público diga quais são as regras por que se rege e, ao mesmo tempo, qual é a sua carta de intenções, qual é o seu manifesto. E quando nós pedimos um estatuto editorial a uma televisão, a uma rádio, a um jornal, nós estamos a tentar perceber qual é o compromisso desse órgão de comunicação com o público. O papel da entidade reguladora é, sobretudo, avaliar se o jornal ou a televisão diz uma coisa no seu estatuto e pratica outra, ou se de facto é coerente com os seus princípios editoriais. Nós vamos aprofundar realmente isso aqui no decorrer do programa. Eu gostaria de ouvir a Letícia. A Letícia, um pouquinho antes do programa, já contava para mim como é que se estrutura essa questão, ou que não se estrutura essa questão no México da regulação e que é muito semelhante à brasileira. Parece que nós ainda não atingimos, Brasil e México, esse patamar que o Carlos acabou de descrever para nós, não é isso? Como é que é no México? Pues realmente, como lo platicábamos antes de iniciar el programa, desde 1960 es que data la Ley Federal de Radio y Televisión en México y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y esta, a finales del año 1999, se intentó por primera ocasión modificar para incluir en estas dos leyes la regulación respecto de cómo otorgar las concesiones en el ámbito comercial y los permisos en el ámbito público. Sin embargo, desde que esta propuesta de ley se presentó en el Congreso mexicano, los periódicos y la televisión comercial la calificaron como ley mordaza. Si ustedes ponen ley mordaza en el Google, como lo hice yo en su momento, te das cuenta que en la mayoría de los países, sobre todo latinoamericanos, en donde se han realizado intentos, ya sea a nivel del contenido, ya sea solo a nivel de transparentar el otorgar las concesiones y los permisos, o ya sea porque se quiere regular el mercado de las telecomunicaciones, sobre todo en términos de cómo ahora existe una convergencia tecnológica entre el ámbito de la telefonía, del video, de la televisión, que potencia la posibilidad de que el público, los ciudadanos, accedan a muchas plataformas tecnológicas, pero que también hace posible que los grandes consorcios
no solamente televisivos, sino los grandes dineros, los grandes capitales, inviertan en una industria altamente rentable. Entonces, ¿qué sucede cuando un país se enfrenta o decide desde una visión del Estado modificar esa ley? Pues se enfrenta desde la opinión simplista de un sector que reduce los alcances de esa modificación legal hasta los grandes capitales, que evidentemente les puede resultar no conveniente el hecho de que se le establezcan límites, que se establezcan garantías a todos los actores, no solamente a los ciudadanos, sino a todos los actores de ese sector. No México, há duas grandes redes de televisão. Elas dominam praticamente todo o mercado, ¿es eso? Así es. Tenemos un duopolio que, bueno, en toda Latinoamérica es altamente conocido, la empresa Televisa, que tiene incluso filiales en América Latina, y también Televisión Azteca o TV Azteca, ¿no? Que es el fazem duopolio. oposição. São esses que são os maiores opositores à regulação? A ellos y algunos integrantes de la prensa escrita que califican normalmente este tipo de intentos de modificación. Se logró avanzar en 2008, se aprobó una ley que incluso buscaba en varios de sus numerales favorecer a los consorcios televisivos, y sin embargo un grupo de 11 senadores que se opusieron a la ley presentaron una controversia constitucional ante la Corte y lograron revertir esas modificaciones constitucionales. Sin embargo, creo que también en México lo que está sucediendo es que tenemos subregulado, ¿sí? Subregulado el sector, lo cual permite que varias manos entren, ¿no? Entonces, considero que ahora que escucho a varios expositores brasileños y varios ciudadanos que se han expresado a lo largo del seminario sobre la necesidad de regular y de la posibilidad de que algunos sectores lo califiquen como censura, yo diría tenemos que avanzar en la regulación porque es una forma de garantizar no solamente los contenidos, sino garantizar que actores y sociedad y sectores puedan ganar, digamos, en calidad de vida, en acceso a bienes y servicios y finalmente poder garantizar tener una televisión que nos refleje mucho más a todos. ¿No? Letícia, eu queria ouvir também a Ana Fleck. Ana, nós como no México, e diferentemente de Portugal, não temos órgãos reguladores. Mas a TV Brasil, a empresa Brasil de Comunicação, avançou na criação de um conselho curador e de uma ouvidoria. Nós vamos ver daqui a pouco a palavra da ouvidora. Como é que você vê esse avanço, pelo menos na mídia pública, né, que poderia ser, suponho, replicado, né, para toda a mídia? Esse é um pouco a esperança, né, de quem luta pela democratização da comunicação. Não, antes de eu te responder, queria fazer um comentário sobre as duas exposições. Pois não. Que nós parecemos muito, quer dizer, a nossa realidade é muito parecida com a do México, né? Claro. Nessa área. E você já imaginou se houvesse um conselho superior que regulasse também a imprensa aqui no Brasil? Pois é. E em Portugal isso é possível, claro. Não é? Porque uma diferença muito grande. Aqui não existe regulação da imprensa escrita. E autorregulação existe? Autorregulação? Teoricamente sim. Mas os códigos também não há nenhum controle sobre isso. Acho que foi bom você lembrar isso para ficar claro, porque aqui se discute, nós estamos aqui discutindo, acho que o seminário discutiu, a regulação dos meios eletrônicos, porque são concessões públicas e ocupam um espaço do espectro. E a imprensa não é regulada aqui, claro. Não se discute aqui a regulação da imprensa, dos jornais ou das revistas, mas lá é tudo comunicação Acumulamos social. Tudo. Sim. Mas vamos à nossa experiência. Bom, o Conselho Curador, a TV Brasil estava... a TV Brasil não. O Sistema Público de Comunicação estava previsto na Constituição de 88, mas nunca foi possível instalá-lo por motivos que vocês podem imaginar. E em 2007 se conseguiu, então, fazer uma lei, instalar a Empresa Brasil de Comunicação,
que tem os canais da TV Brasil e 8 rádios e tem um complexo herdado da antiga estatal, Radiobras, né? E uma das exigências na criação da EBC foi a existência de um conselho curador que agisse exatamente nisso, zelando pelo caráter público da TV e de suas emissoras de rádio e que fosse plural, democraticamente, com 15 participantes integrantes da sociedade civil, 4 ministros de Estado, um representante do Congresso, um da Câmara e do Senado, né? Então, são 22 integrantes e nós estamos construindo ainda, isso faz 4 anos, né? Então, é uma experiência nova, mas eu acho que esse modelo vem para ficar. Eu sou otimista, né, Lalo? Sou otimista. Porque você sabe a nossa história aqui, por exemplo, quando se fala em censura, né, como motivo para não ter regulação. Eu lembro aqui que os próprios radiodifusores, quando instalaram as primeiras rádios, foram eles mesmos que pediram uma regulação. Exatamente. Por conta do espectro, não é? Que exigia um certo limite, uma certa regra de utilização. De uso, né? De uso. E hoje parece que eles não entendem muito bem isso, né? Lalo, me deixa dizer uma coisa, só para acrescentar aqui. Eu esqueci de referir que nós, em Portugal, não regulamos jornalistas nem conteúdos diretamente. Temos uma relação reguladora com as empresas de mídia. Os nossos interlocutores diretos são, em primeiro lugar, os conselhos de administração, os gestores, e depois os diretores. E para aí. Ou seja, a nossa intervenção dirige-se à empresa e à estrutura no sentido de fazer com que a estrutura cumpra os seus códigos de ética. O próprio código de ética formulado pela empresa. Pela empresa. Não é o conselho, o órgão regulador que determina. Não. A empresa de comunicação deposita o seu estatuto na entidade reguladora. E tem que cumprir. E cumpre as leis gerais do país, liberdade de imprensa, estatuto do jornalista. Mas depois, cada órgão de comunicação tem o seu próprio estatuto editorial. Isto permite, por exemplo, ver se em Portugal existe uma televisão de baixo nível ou um jornal tabloide como na Inglaterra. Eu não posso avaliar ou regular esse jornal ou essa televisão da mesma maneira que regulo outra que tem outro estatuto editorial. Não sei se eu me faço entender, claro, mas esta subtileza é importante. Existem leis gerais do país que têm que ser obedecidas. Que são para cumprir, a liberdade de imprensa e os direitos, que basicamente assenta nos direitos humanos. Depois, cada órgão de comunicação tem o seu estatuto. E o seu estatuto está de acordo com a lei. Mas o que nós regulamos ou avaliamos é a relação entre esse órgão e aquilo que ele próprio produz. Ana, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, depois eu garanto a sua palavra. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o VerTV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre o papel da comunicação pública. Nós voltamos já.